Glória a Deus, que a paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco para sempre. Que o Espírito Santo de Deus sopre dentro de você, meu irmão, minha irmã, vovô, tio, papai, mamãe, adolescente, criança, madrasta, padrasto, que tanto ama, que escolheu alguém que não saiu do seu ventre, mas que você abraçou. Porque a palavra de Deus é forte quando Jesus diz assim: deixa vir as minhas criancinhas. E Deus mostra ali como o reino dele, né? A criança, ela não tem maldade, ela é pura. E assim é o reino de Deus. Então, quando a gente se predispõe a amar uma criança, né? Por amor mesmo, Deus ele se agrada. Nós estamos fazendo uma obra, uma missão, e Deus, meu irmão, minha irmã, tem visto isso, né? Porque amar aquele que não saiu de dentro de nós, aquele que não é o nosso sanguíneo, é uma dádiva de Deus. Então faça com muito amor, com muito carinho. E filhos, abençoe. Reconheça, porque essas pessoas, elas amam de verdade. Amém? E eu quero falar hoje a respeito do que Deus ele nos traz através da palavra dele, o ensinamento dele que justifica e declara quem é filho dele e quem é filho do diabo. Por quê? Quando Deus nos fez com a imagem e semelhança dele, está lá escrito no livro de Gênesis, ele nos fez, mas muitos se rebelam, muito não quer ser filho de Deus, porque aqueles que não querem, eles querem seguir o caminho de uma forma independente, fazendo o que deseja o coração e não fazendo o que Deus ele orienta através da palavra, porque para ser filho de Deus é necessário cumprir com os mandamentos. Quando a gente quer ser filho, a gente precisa dizer não para a nossa vontade carnal, pecaminosa, e sim para os princípios e valores do nosso Criador. E aqui, Deus ele vem revelando no Evangelho de São João, no capítulo 8, do versículo 42 ao 44, ele revela quem é filho. Aliás, eu vou ler do versículo 41, que diz assim: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois quem eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Aqui Jesus está dizendo, né? Que ele não veio dele mesmo, mas veio do Pai, que o Pai enviou ele. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra, né? Então, assim, quem ouve, quem entende a linguagem de Deus, quem ouve, quem obedece, é filho de Deus. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, o inimigo, o diabo, ele foi homicida. Lembra lá do homicídio que aconteceu com Abel, né? Caim matou o próprio irmão. Então, assim, desde o princípio, o inimigo ele já demonstra a obra dele através do ser humano. Então, aquele que faz a obra do diabo, ele está dizendo que não é de Deus. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira.
Assim é o filho do diabo. Ele pratica a mentira o tempo todo. Ele não se arrepende do que tem feito. Ele não quer se endireitar, porque o seguir a Jesus, o se endireitar, requer renúncia, requer decisão, requer um posicionamento de atitude, o qual revele ser filho de Deus. E para a gente cada dia ser filho de Deus, a gente precisa ler a palavra, ler a Bíblia, para os caminhos da gente se endireitar. Porque se tem alguém que é o nosso exemplo, é o nosso professor, é o nosso instrutor, é o nosso bom pastor, é Jesus Cristo. E a Bíblia traz toda a caminhada de Jesus, traz todo o ensinamento qual Deus determinou para os filhos dele. Então, quando eu abro a boca que digo que sou filho de Deus, isso não justifica somente que sou filho de Deus. O que justifica são as obras que eu tenho feito, as práticas que eu faço, né? O meu dia a dia, seja dentro da minha casa, seja fora, seja na igreja e seja no meio onde eu estiver. Eu não posso me dispersar, chegar em um ambiente, vamos dizer, um ambiente que tem um aniversário, um ambiente que tem uma festa, tem alguma coisa, eu estou ali como pessoas que não têm um compromisso com a palavra de Deus. Aonde eu estiver, eu tenho que lembrar que eu tenho uma aliança, espiritualmente falando. Uma aliança onde não deve ser corrompida por momentos na minha vida. Momentos por lugares aonde eu estiver. Amém? Deus é louvado e exaltado para sempre em nós, porque nós desejamos ser filho de Deus.